Olá, pessoal! Estamos começando mais uma live de quarta-feira, às 9h09 da manhã, né? E aqui com uma pausa para o café com a TCD, né? Então, vamos tirar uma pausinha e vamos tomar um cafezinho enquanto a gente fala sobre os cristais programados, sobre a TCD, com as dúvidas dos nossos alunos. Bom dia, Brígida, seja bem-vinda, tá? E aqui nós estamos aguardando nossos alunos e não alunos, né? Que estejam interessados em saber um pouquinho mais sobre os cristais programados, né? Em dores físicas e emocionais e a TCD. Aqueles que têm alguma dúvida, por favor, escrevam no chat se quiserem saber alguma coisa sobre os cristais, sobre a TCD. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai responder aos nossos alunos, né? E não alunos também, né? O pessoal interessado nos cristais programados, né? E em dores físicas e emocionais. Como nós tratamos também com a TCD. Carol, seja bem-vinda, bom dia, né? E estamos aqui aguardando um pouquinho, se tivermos algumas dúvidas, para poder responder vocês. Nas terças-feiras, às 9h09 da noite, nós temos as lives com os nossos alunos que fizeram o curso da TCD. Na quarta-feira, às 9h09 da manhã, uma pausa para um café com a TCD, onde nós respondemos os nossos alunos e os interessados nos cristais programados, dúvidas, né? Que queiram perguntar alguma coisa. E na sexta-feira, às 9h09 da manhã, nós também entramos aqui para fazermos conteúdo. Toda sexta-feira eu faço uma live às 9h09 da manhã para conteúdos, né? A gente escolhe um conteúdo, uma pergunta, uma dúvida de vocês e a gente explana na sexta-feira. E aí na sexta-feira a gente não tem como conversar e responder perguntas, mas hoje sim. Então, estamos aqui aguardando algumas pessoas entrarem e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim, né? Estou aqui para responder para vocês, tá bom? Estamos aqui em uma pausa para um café com a TCD. Bem, enquanto o pessoal entra, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre os cristais programados, sobre as dores físicas e emocionais, né? Até chegar alguma pergunta, né? Em que vocês estejam com alguma dúvida ou mesmo alguma coisa para eu responder aqui. Normalmente, quando eu trabalho no consultório, Bom dia, Letícia, tudo bem? Estamos aqui para um café com a TCD, né? Uma pausa para um café com a TCD, para responder dúvidas dos nossos alunos e das pessoas interessadas em não alunos, as pessoas interessadas em saber alguma coisa sobre os cristais programados. Bom dia, Valéria. Se tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem no chat, tá bom? Para eu responder. E como até agora nós não temos perguntas, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como eu faço avaliação auricular, né, no consultório para trabalhar com a TCD e os cristais programados. Então, normalmente, quando eu avalio uma orelha, né,
para se colocar os cristais programados, porque vocês sabem que os cristais programados, quando eles são colocados na orelha, eles não estão... Valéria, você falou que vocês não estão conseguindo me escutar, é isso? Pessoal, dá um feedback para mim se vocês estão conseguindo me escutar, por favor. Vocês estão conseguindo me escutar? Ou é a Valéria só que não está conseguindo me escutar? Vocês podem me dar um feedback aqui, por favor? Bem, tá normal, beleza, beleza. Não, imagina, eu preciso de um feedback de vocês para saber. E vocês sabem que os cristais, eles são, eles não tonificam e nem sedam, né? Eles vão lá e fazem o trabalho deles, tá? Se precisar de tonificação, eles tonificam. Se precisar de sedação, eles sedam. Ok? Obrigada. Então, eu vou fazer uma escolha de pontos auriculares dependendo do meu tratamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho tido muito caso no consultório de alergias. Talvez por causa do verão, né? E essas alergias em pele estão sendo muito fortes, né? E eu desenvolvi alguns cristais na orelha para alergia, tá? Só que antes de colocar esses cristais na orelha para principalmente o tratamento de alergias de pele, eu vou verificar se essa orelha ela está vermelha, que ela está yang, ou ela está pálida, tá? Aí sim, se essa orelha estiver vermelha, eu vou fazer sangria antes de colocar os cristais, mas eu vou fazer sangria em uma orelha e vou fazer cristais em outra orelha. Se essa orelha não estiver vermelha e ela estiver pálida, por favor, não façam sangria, tá? Isso é uma experiência própria, porque assim, eu tive uma crise de labirinto e peguei um ponto e fiz uma sangria e eu não vi que a minha orelha estava pálida e eu fiquei tonta. Então, quando você tem uma orelha mais branquinha, mais yin, tá? E dando um exemplo para vocês aqui, uma orelha yang é uma orelha vermelha e é uma orelha seca. Ela não tem muco na orelha, ela não tem oleosidade e ela não tem cera. E a orelha yin é uma orelha mais pálida, onde a orelha é oleosa e tem muita cera dentro do ouvido. Isso é uma característica yin e yang. E, por exemplo, uma orelha yang é uma orelha de vísceras e é uma orelha enxaquecosa. Então, o que acontece? Antes de fazer um tratamento na aurículo para, por exemplo, uma crise alérgica em adultos, porque criança vocês não vão conseguir fazer sangria, né? Então eu faço sangria nos pontos que eu vou dar para vocês e na outra orelha eu faço cristal. Então, numa mulher eu posso fazer sangria na orelha esquerda e cristal, que é o principal, na orelha direita. Se essa orelha for pálida, em uma mulher eu posso fazer moxa. Vocês sabem que nós temos aquela mochinha, aquela moxa moguça, né, que vocês podem fazer moxa, né? Uma orelha dolorida ao toque
pode ser yang sim, porque é vesícula biliar. O formato da orelha é o formato de um rim. E quando a orelha está quente, é vesícula biliar, que diz assim, ah, estão falando mal de mim, né? E dolorida ao toque é uma orelha yang sim, tá? Eu caracterizo como uma orelha yang. Então, se a orelha for pálida, você vai fazer moxa, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer moxa com aquele bastão grande. Pode ser com a moguça ou pode ser com incenso. Tomem cuidado, por favor, a hora que vocês estiverem fazendo a moxa, de não deixar a cinza cair na orelha. Por favor, porque tanto a moguça quanto o incenso, eles juntam muita brasa, então vocês vão ter que ter um papelzinho ou um pirizinho para sempre estar batendo a cinza dessa moxa, principalmente na orelha, porque senão você vai queimar o paciente. Ou essa moxa vai cair dentro da orelha, ou ela vai cair no corpo. Vocês estão conseguindo me ver aqui, pessoal? Ou tá travado? Vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo me escutar e me ver aqui? Ah, tá, porque para mim apareceu que eu estava travada e que tinha caído a minha conexão. Beleza, tá. Ah, tá bom, beleza. Então, por favor, pessoal, se por acaso cair a conexão, tá horrível a conexão aqui, vocês me avisam, tá? Então, assim, desculpa, mas não sei o que tá acontecendo hoje na minha conexão aqui. O que eu faço para principalmente alergias, né? Eu uso os pontos Xemen-Rim simpático, eu uso fígado, eu uso baço, pulmão, que é pele, tá? E uso também o ponto de urticária, que é um pontinho que em alguns mapas diz alergia 2, uso o ápice da orelha e o bordo da orelha. Eu uso isso com cristal. Mas se vocês forem fazer sangria, eu uso sangria no ponto do ápice, da borda, que é o hélix 6, e o ponto de urticária. Se for moxa, a mesma coisa. Moxa no ápice, moxa no bordo e moxa no pontinho de urticária, que em alguns mapas diz que é alergia 2, tá? E do ponto de urticária também. Gente, é impressionante, tá? O paciente melhora muito e já sai sem as coceiras. E eu termino com a TCD da região afetada. Vamos supor que eu tenho uma criança que ela tem alergia e é no braço, tá? Então eu faço por último a TCD do braço, levando no VG, fazendo moxa e mini gráfico com 3 cristais. Não, professora, alergia na perna. Faz a TCD da perna. Não, professora, alergia no abdômen. Faz a TCD do abdômen. Professora, alergia no corpo todo. Então, vocês vão fazer a TCD como se fosse a fibromialgia, que tem uma live minha falando sobre fibromialgia, de onde está a alergia da pessoa. A pessoa tem alergia na mão, como eu aqui, ó, que foi mordida ontem com pernilongo, faz a TCD da mão, tá? Então, é um dos cuidados que eu tenho muito,
em fazer porque tá tendo muita alergia. Não sei se por causa do verão, por sistema nervoso, por ansiedade. Então, eu tenho tratado os meus pacientes na minha clínica assim. Em primeiro lugar, eu vejo a tez da orelha do paciente, se tá vermelha ou se tá pálida. Aí faço sangria se tiver vermelha, moxa se tiver branquinha, né? E na outra orelha eu faço cristal, tá? E a hora, gente, que essa orelha, normalmente, quando a pessoa tem uma alergia e essa orelha tá muito vermelha e o paciente deixa você fazer sangria, né? Porque tem pacientes que não deixam, tá? Criança eu não faço sangria, né? Eu vou direto com cristal e como o cristal aceita programação, né? E a nossa intenção, você pode colocar o cristal no ápice, na urticária, mentalizando numa criança uma sangria. E nos pacientes que deixam fazer, gente, a sangria é maravilhosa. Por quê? Porque libera todo o fluxo que está estagnado. E o paciente já sai muito melhor, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom dia, professor Vorcaro. Seja bem-vindo. Bom, a única pergunta que tinha era sobre a orelha dolorida, que pode ser Yang, sim, tá? E um dos pontos sistêmicos que eu utilizo para alergia é com cristal, tá? Somente com um cristalzinho. Se o paciente, se eu estiver fazendo acupuntura, eu posso colocar agulha, mas eu utilizo o ponto F3, o ponto BP3 e o ponto P7, tá? Então, eu posso, antes do paciente ir embora, fazer uma harmonização com o cristal no F3, no BP3 e no P7, tá? Por quê? Porque nem sempre você precisa tonificar o pulmão no P9 e nem sempre você precisa sedar o pulmão no P5. Então eu harmonizo, tá? Eu harmonizo pelo P7, ok? Então, a Brígida tá perguntando aqui para eu repetir a sequência dos pontos na aurícula, né? Então eu começo com uma sangria em uma orelha e termino com os cristais na outra, nos seguintes pontos: Xemém, rim simpático, tá? Fígado, baço, o pontinho de urticária, que em alguns mapas fala alergia 2, ápice da orelha e bordo da orelha, que é o hélix 6, tá? Que é aqui, ó. Tanto sangria quanto os cristais, ok? E se você também tem uma alergia somente no braço, você pode colocar um pontinho aqui na escafa de braço ou de perna, ou de abdômen ou de tórax, complementando isso, tá? Mas a sangria eu faço no ápice da orelha, bordo da orelha e o ponto de urticária, que é alergia 2, tá? Deu certo, Brígida? Então aqui estamos em uma live de quarta-feira, às 9h09 da manhã, onde nós estamos com uma pausa para um café com a TCD, tá? Nessa live de quarta-feira, eu respondo tudo o que vocês, se eu souber, né? Tudo que eu perguntar que vocês perguntarem para mim a respeito dos cristais programados para dores físicas e emocionais e sobre a TCD, tá? Como não tinha nenhuma pergunta, tá?
a gente começou a falar de alguns pontos em aurículo para alergias. Essa live vai ficar gravada. Valéria, tenho muitos pacientes fumantes que querem parar de fumar. Estou fazendo aurículo e usando o decágono. Perfeito. Aí, Valéria, o ponto para você parar de fumar, né? Eu, Linéia, antes de começar um paciente que ele quer parar de fumar, tá? Primeiro eu tenho uma conversa muito séria com ele, tá? Por quê? Porque eu preciso saber se ele realmente quer parar de fumar. Porque vem muitos pacientes no consultório e dizem assim: eu quero ver se a acupuntura funciona, tá? Eu preciso ver se a acupuntura funciona porque eu quero parar de fumar. Não é assim, tá? Primeiro eu vou ter uma conversa muito séria com ele sobre o querer parar de fumar, tá? Então ele está decidido em querer parar de fumar. Tudo bem. Eu faço o meu 50%. E eu falo muito isso no meu curso, que eu tenho um curso de estética, vício e obesidade também, tá? E os outros 50% é dele. É da força de vontade dele, tá? Nós temos muitos pontos para parar de fumar, tá? Só que antes de fazer isso, eu harmonizo o meu paciente. Porque se ele não estiver bem nem fisicamente e nem mentalmente, ele não vai conseguir parar de fumar. Eu tive casos no meu consultório que médicos ligaram para mim e falaram: eu preciso que esse paciente pare de fumar, mas eu não quero que ele pare totalmente. Ele fumando 2 cigarros por dia para mim é o suficiente. Médicos. Porque o cara fumava 4 carteiras por dia. E os cristais vão ajudar muito. Então eu preciso harmonizar esse paciente, equilibrar esse paciente tanto física quanto emocionalmente, para daí fazer o tratamento para parar de fumar. Nós temos vários tratamentos para parar de fumar. Ponto do vício, o ponto da nicotina, tá? Eu já trabalhei, já parei pacientes que vieram para parar de fumar fazendo a harmonização dos órgãos, a harmonização das vísceras. Eles ficam mais tranquilos e param de fumar. Ou pelo menos diminuem a ansiedade, porque preciso trabalhar a ansiedade, eu preciso trabalhar a neurastenia, entendeu? Então, eu trabalhando a ansiedade, neurastenia, né, ponto do vício, ponto da nicotina, né? Nós temos alguns pontos que eu coloco junto com o fumo do paciente. É difícil de eu explicar para vocês numa live como é isso, né? Mas eu utilizo o fumo do próprio paciente em pontos pré-determinados na orelha que eu não consigo mostrar para vocês aqui, para que ele não sinta a falta da nicotina, né? Então, você primeiro precisa fazer aquilo que nós estamos fazendo, uma harmonização nesse paciente. Eu preciso harmonizar, eu preciso equilibrar ele tanto física quanto energeticamente, tá? Emocionalmente, para daí você começar a fazer sessões para parar de fumar, ok? Sim, o octágono vai te ajudar. Sobre aquela outra pergunta sua, é um pouquinho difícil de falar aqui, porque aqui a gente fala mais de tratamento, Valéria, presencial, tá? Tratamento presencial e não à distância. Aí depois você pergunta para mim
no grupo como nós fazemos um decágono, porque nós temos, né, nós não temos os nossos cristais, nós trabalhamos com os cristais harmônicos, mas nós temos os nossos símbolos, os nossos gráficos mãe, tá? E além disso, eu aperfeiçoei também decágonos para vocês trabalharem à distância, tá? E aí só que fica complicado de eu explicar para vocês aqui como se trabalha. Isso a gente fala muito nos nossos cursos também, tá? Beleza, Valéria, sempre faz a harmonização, tá? E para um paciente parar de fumar, ok? Deu para entender mais ou menos? E sempre trabalhe a ansiedade desse paciente, tá? Muita ansiedade, tem o ponto do vício, tem o ponto da nicotina. E você fazendo a harmonização, o que que você pega? Você não pega pulmão, tá? Pode colocar um pontinho de brônquios também, porque você não sabe como o paciente tá. Que bom, Valéria, que você tá conseguindo trabalhar com a TCD e tá gostando, tá? Que bom, ótimo, fico feliz, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, escrevam para mim aqui, que senão a gente vai terminar a live, né? Então, o que eu queria de vocês antes de terminar a live, essa live vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, e eu queria pedir um favor para vocês. Comentem na live alguns assuntos que vocês queiram que eu trabalhe aqui nessas lives. Tanto na live de sexta-feira, que eu dou conteúdo, tá? Quanto na live de quarta-feira. Ah, professora, eu quero que você fale mais sobre crianças. Então, me deem dicas para poder ajudar vocês a trabalhar, tá? Então, coloquem a dica que vocês quiserem, de assuntos que vocês quiserem, onde nós falamos sobre cristais programados em tratamento de dores físicas e emocionais e na TCD. Então, coloquem dicas para mim, tá? E o que vai acontecer? Eu vou ajudá-los e ajudar outras pessoas que esqueceram. Ah, legal, esse tema é muito legal. Então, coloquem aqui, depois dessa live, dicas do que vocês querem aprender, do que vocês querem que eu fale para ajudar vocês. E assim vocês me ajudam também, tá bom? Então, não esqueçam, terça-feira, às 9h09 da noite, ou seja, 21h09, nós temos as lives com os nossos alunos falando sobre a TCD, tá? Nós temos na quarta-feira, às 9h09 da manhã, uma live sobre uma pausa com o café, respondendo dúvidas de vocês. E na sexta-feira, conteúdos de matéria, tá? E aí, então, essas pessoas que estão colocando alguma dica agora, por favor, escreve no final dessa live, tá? Pra gente responder. Alguma dica para adaptação escolar? Sim, a harmonização, tá? A harmonização, e nós temos os pontinhos de memória também. E o que nós entramos em ponto de memória? O baço e coração. Então, eu harmonizando, eu vou melhorar a adaptação dessas crianças em escola. Mas essas outras perguntas, por favor, coloquem embaixo da live, que eu vou encerrar agora. Ok? Um beijo no coração de vocês, gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? E até quarta-feira que vem. Um beijo, aguardo vocês fazerem perguntas para mim.
Bom dia e boa semana!